Olá, antes de te apresentar a convidada, eu quero te lembrar do lançamento do livro que está na Amazon, Uma Fuga para a Felicidade. Dá uma passada ali para conferir. E hoje a convidada é muito especial. Ela vem direto de São Paulo e vai nos ensinar a importância da relação com o dinheiro e a mulher. Tudo bem, Camila? Como é que vai? Olá, Rosane, tudo bem? E você? Tudo jóia. Então vamos aprender um pouco de finanças, de economia, mas também assim como que a mulher lida ou foi criada com a relação com o dinheiro. Isso, exatamente. Quando se trata, né, desse assunto, finanças, dinheiro e mulheres, parece que sempre gera um tipo de medo, né, uma fobia. Muitas mulheres acabam tendo essa questão de fobia mesmo em relação ao assunto e ao dinheiro em si. Mas não é culpa delas, né? Então, ao longo de toda a minha própria trajetória como mulher crescimento financeiro meu pessoal e também de negócio, e atendendo outras mulheres, eu pude perceber vários padrões. Né, que padrões esses que estão aí dentro da nossa sociedade, não só no nosso país, como uma questão até social, cultural, global mesmo falando, então tem todo esse contexto e diversas outras coisas, porém a boa notícia é que é possível reverter. Então a ideia aqui hoje é justamente poder colaborar um pouquinho aí para que mais mulheres, né, comecem a entender que dinheiro é assunto de mulher, sim. E me diz uma coisa, como é que tu trabalha com essa mulher que tem receio, que tem medo, que é insegura, que quer botar um negócio, mas tem medo? Como é que eu vou investir X se eu não confio em mim? Tipo assim, esse raciocínio, como é que tu mostra para ela que ela pode fazer qualquer coisa e dar certo? Como é, por onde tu começa? Bom, primeiro, né, que conforme com a minha própria história de com a educação financeira, com finanças como um todo, eu a partir daí comecei a construir o meu próprio método para auxiliar nessa abordagem. Por quê? Eu tenho uma formação em administração de empresas e tenho uma pós-graduação técnica em finanças e investimentos. Então, essa parte técnica, e antes dessa pós-graduação, eu vinha do mercado de trabalho, já trabalhava com números, já trabalhava com dinheiro, era excelente em fazer as empresas ganharem dinheiro e economizar, mas era péssimo em fazer isso comigo. Até que eu fui entendendo que tinha alguns motivos por trás disso que não tinham a ver com finanças, que não tinham a ver com economia, que eram muito mais questões de como fui criada, o que eu via dentro de casa, o que eu aprendi na escola, em casa, vendo outras pessoas, amigos também passando por essa situação, algumas situações melhores e outras nem tanto. E aí, conforme eu comecei a buscar as informações, porque eu queria, né, melhorar a minha situação financeira, eu não vim de uma família de classe social alta, muito pelo contrário, eu vim de uma família de classe social baixa. Então, eu vi os meus pais, né, trilhando essa jornada para melhorar a condição financeira deles, e aí eu fui pegando aquilo que era bom, né, pegando aquilo que não deu certo para eles, falar, opa, isso aqui não preciso replicar, e confrontando a parte técnica. Então, a grande questão em relação a tudo isso, a descoberta, vamos assim dizer, é que conforme eu lia essa parte técnica, diversos livros de educação financeira, finanças pessoais e até mesmo economia, eu pude perceber que, assim, legal, essa teoria é bacana, mas na prática não é bem assim que funciona. Principalmente quando a gente traz essa prática para o nosso país, que tem a maioria dessa literatura que nós temos acesso hoje aqui no Brasil, ela tem como sua origem literatura estrangeira da parte de educação financeira. Aí são culturas diferentes, cenários econômicos diferentes, momentos, né, da sociedade e economia diferente. E aí eu fui pensando, olha, aqui não se aplica isso. Aqui não se aplica isso. E precisei basicamente testar e acertar e errar, né, muitos erros até conseguir chegar nesse modelo. E aí o que fez dar certo em tudo isso foi quando eu tive contato com psicologia financeira. Eu tive essa matéria dentro da minha pós. E aí, quando eu tive esse contato, eu percebi que não tinha, que finanças, né, que o mundo, finanças e economia, não tem nada de exatas. Ele é social, ele é cultural, é humano, entende? E aí eu comecei a me autoconhecer, a entender as minhas motivações, as minhas dores, e a partir daí eu pude conversando com outras pessoas, não só sobre esse assunto, mas entender que, na verdade, nós somos muito parecidos. Então, outras mulheres passaram o que minha mãe passou, outras mulheres passaram o que minha avó passou, muitas mulheres passam o que eu já passei.
e até situações, e claro, com as suas devidas nuances. Então, foi percebendo esse padrão. E aí, o primeiro passo para tudo isso acontecer, para dar certo nessa relação com o dinheiro, ser mais produtiva, é justamente entender a história. Então, eu comecei a pautar. Quando eu transformei isso num trabalho, né, porque até então eu fui atrás dessas informações para mim, né, porque eu queria melhorar a minha situação financeira, mas quando eu transformei isso num negócio, num trabalho, eu percebi que eu precisava entender da situação daquela mulher, da história de vida dela. Então, tudo começa em você entender a história da pessoa, qual que é a realidade dela, quais são as necessidades, quais são os objetivos. Então, tem aquele ditado, cada caso é um caso. Então, se faz valer aqui também. Então, tu faz toda uma avaliação com ela da história da vida dela, tudo isso é importante, como a família lida com o dinheiro, o que passaram para ela, tá. E aí, como é que tu faz ela entender esse processo e criar essa coragem de iniciar alguma coisa? Resgatando dentro dela, eu uso essa palavra, né? Ela não é nem sempre muito bem vista, mas é resgatando a individualidade. Então, eu sempre começo com algumas provocações. O que é importante para você? E muitas vezes essa mulher já é mãe. E quando isso acontece, muitas delas falam assim: para mim o mais importante é ver meu filho bem feliz. Aí eu falo: tudo bem, eu concordo, com certeza, apesar de não ser mãe, eu sei que é isso, eu sou filha, afinal de contas. Mas para você mulher, então, pense nesse momento apenas em você. E é um dos maiores desafios. Muitas vezes, as pessoas de fora, né, que têm um primeiro contato com esse universo de finanças, e até com o meu trabalho, eu acho que o mais difícil é fazer o dinheiro sobrar. E eu falo que isso é o mais fácil. O mais difícil é você realmente tomar para si, como indivíduo, e entender assim: olha, eu mereço pensar em mim. Eu mereço descobrir o que é importante para mim. Porque o dinheiro é uma ferramenta que vai fazer você atingir esses objetivos. Só que esses objetivos, para eles, né, nascerem, surgirem e você ter essa motivação, eles precisam estar alinhados ao que é importante para você, os famosos valores pessoais. Então, começo a instigar isso, realmente assim, com perguntas, né? E aí, vai para casa, respira, né? Pensa um pouquinho nisso e começa a anotar. E aí ela consegue, então, pela experiência que tem, ela consegue fazer qualquer coisa com o dinheiro. Tá? Porque a mulher sempre foi acostumada a ter um marido, um provedor, quem sustentasse a casa. Ela sempre, lá no passado, dona de casa, então, submissa. E hoje a gente percebe que muitas jovens já estão querendo empreender, ter o seu próprio negócio. Tá? Eu acho que isso é uma coisa muito boa e super importante. Mas as pessoas também confundem poupança com investimento. Então, eu acho que seria importante tu falar qual a diferença entre um e o outro. E o outro, vamos lá. Na verdade, para começar, né, poupança, existe o ato de poupar em si, então todo investimento, para ele existir, a pessoa precisa em algum momento poupar um valor, então tem essa questão do verbo, mas existe a poupança produto financeiro, vamos assim dizer, que ele é exclusivo também do nosso país. Não existe essa poupança remunerada, né, que foi na época antes do Brasil ser independente e tudo mais, então foi na época que a coroa portuguesa, né, instalou isso aqui, e aí começou toda essa questão como o primeiro investimento. E houve uma fase da história do Brasil que era algo vantajoso. Então, ele era, de fato, um dia foi investimento, mas tem muitos anos que não é mais. Né? E por uma questão justamente de história e cultura, foram muitos anos sendo o único acesso que os brasileiros tinham a poder fazer o seu investimento, aconteceu que isso se tornou algo cultural. Então, hoje, realmente, o nosso trabalho é justamente desmistificar e mostrar que investimento é uma categoria, né? Inclusive, ter o próprio negócio, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão do empreender, ter o próprio negócio é uma forma de você investir, inclusive financeiramente, é um investimento financeiro. Diga-se de passagem, o mais arriscado que existe, porém, não deixa de ser um investimento. Então, hoje, basicamente, poupança é apenas mais uma modalidade de conta que você tem no banco para guardar o seu dinheiro. Ele vai valorizar? Não, você vai perder. Já tem alguns anos ali que, infelizmente, quem deixa o dinheiro na poupança acaba perdendo. Mas significa que poupança é uma coisa que a gente precisa simplesmente demonizar e tudo mais? Não, porque ela tem lá os seus objetivos. Né? Então, se você precisa apenas de deixar um pequeno valor para
uma emergência que pode acontecer, a poupança pode vir a ser a sua aliada nesse contexto. Então, por isso que eu falo que é importante entender a história, a realidade, as necessidades, né, de cada uma das pessoas. Porque, às vezes, para aquela pessoa faz sentido ela começar tendo uma poupança para construir o hábito, inclusive de poupar, e aí sim ela começar a investir. Hoje, com a tecnologia e esse investimento, né, cada vez mais nessa parte de tecnologia financeira, nós acabamos por ter opções melhores. Então, hoje temos opções melhores para não depender mais da poupança. Porém, também, sempre é importante você alinhar outras estratégias. Aí, quais são essas estratégias? Sim. Depende, né? Depende do objetivo, depende da realidade também da pessoa. A maioria dos financeiros, todo mundo fica achando assim, vocês financistas adoram sair pela tangente, porque a gente faz uma perguntinha, depende. E, de fato, assim, não é uma questão de sair pela tangente, é porque, de fato, como eu disse mais cedo, cada caso é um caso. Então, para um objetivo, para uma realidade, dependendo da idade da pessoa, se tem filho, se não tem, uma série de variáveis vai influenciar, inclusive, na escolha do investimento que ela deseja fazer no futuro. Então, tudo está interligado. Tem que avaliar bem, então, cada caso é um caso. Não existe assim, todo mundo pode investir em tal coisa, numa determinada situação. O que tu diria para uma pessoa jovem que está começando e alguém que está se aposentando? Então, vamos pegar esses dois exemplos. Uma jovem que começou a trabalhar, está poupando, economizando, e onde é que ela vai investir? Para pensar lá no futuro, na sua aposentadoria. Eu falo que, independente da idade, o melhor investimento, que essa é a pergunta de 1 milhão, né? De $1 milhão, né? Qual que é o melhor investimento? E aí eu falo que o melhor investimento, que independente da idade, uma pessoa pode fazer, e principalmente nós, mulheres, é investir em nós mesmas. Então, esse é o primeiro ponto. Se você está começando, mais do que nunca, o seu principal investimento deveria, no meu ponto de vista, ser em você. Em se capacitar, porque quanto mais capacitado você se torna, e aí não é só a parte técnica, existem outras nuances, mas você consegue fazer renda. Quando a gente olha para a realidade econômica do país, onde o salário mínimo não dá para fazer nada, não adianta você focar nas regrinhas financeiras de, é só gastar menos do que se ganha. Né? Então, no meu trabalho, principalmente assim, conteúdos em redes sociais, eu costumo fazer uma crítica muito forte a essa questão de educação financeira tradicional. E quando eu contei a minha história de relação com isso, foi justamente focado nisso. O meu primeiro salário, tá certo que foi em 2003, mas meu primeiro salário era R$400, R$460. Era um valor muito baixo, eu não tinha a mínima condição de sair de casa e morar sozinha naquela época. Eu tentei, inclusive, mas a conta não fecha. Então, quando você pega um país com grande desigualdade social, não é tão simples, não é só cortar um cafezinho, não é só deixar de gastar. Você precisa ter uma série de fatores, e um deles é justamente investir em você, investir em criatividade, principalmente criatividade, investir no teu corpo, investir no teu bem-estar mental. Isso é fundamental, porque a única forma, você não vai conseguir, pelo menos eu não vejo pessoas que consigam fazer isso. Comigo também, se eu não estou bem, eu não consigo fazer mais dinheiro, então eu imagino que isso é uma regra, vamos assim dizer, que vale para todos. Se você não cuida de você, da tua mente, do teu físico, se você não investe em criatividade, você não consegue aumentar a tua capacidade de fazer dinheiro. Entende? E eu não foco muito nessa parte de escassez. Eu não acho que a vida, principalmente de uma mulher que vive uma jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Eu já atendi clientes que mãe, esposa, empreende no CLT, mãe, esposa, trabalha no CLT e empreende. Olha a jornada, o tanto de atividades. E aí, como que você diz que para essa mãe você... então, para sua conta fechar, você precisa cortar gastos. Eu não acho isso certo, não acho isso justo. Eu sou muito mais em a gente buscar formas e alternativas dela aumentar a renda. Não é fácil, mas lógico que não é fácil. Se fosse fácil, nós não teríamos um país onde a maioria, né, praticamente 70% dos brasileiros vivem com apenas 2 salários mínimos e meio. É pouco, né? Muito pouco. E a maioria da população. Entende? Então, não é fácil, porém é possível. Né? Então, eu falo que esse é o principal investimento. Agora, indo para o mercado financeiro, se você está começando, então, se você tem uma vida inteira pela frente, o ideal também, de novo, né? Depende, como eu disse, sempre tem aquela palavrinha, depende. Mas, assim, é misturar, é buscar realmente quais são as opções que estariam mais alinhadas com o tipo de aposentadoria que você quer ter no futuro. Porque hoje a gente vive, né, até mais tempo. Então, assim, muitas pessoas... Eu tenho clientes mais sêniores, inclusive,
né, mulheres, que muitas delas falam assim, olha, eu sei que eu posso parar de trabalhar, eu já me aposentei, mas eu não quero, é uma escolha, né? Então não é nem tanto pelo financeiro, é mais por uma sensação de preenchimento pessoal, entende? Então, assim, depende muito, né, do que a pessoa busca, mas para a parte financeira é simplesmente, no início, ela pode arriscar mais, então essa mulher, ela pode estudar um pouquinho mais sobre ações, né, pensar em ações de longo prazo, porque aí quando você pensa no longo prazo, você esquece esse barulho que são as notícias que correm sobre a economia. Hoje a bolsa despencou. Se você está pensando só na sua aposentadoria e você estudou um pouco do investimento que você está fazendo, isso não tem tanta relevância. Agora, se você vai aposentar, você já não consegue, do ponto de vista financeiro, arriscar tanto sem a tolerância, né, na verdade, a tolerância ao risco se torna um pouco menor. Porque a gente já, primeiro que é natural, né, uma questão natural mesmo. Esses dias eu comentei com a minha mãe, eu falei assim, olha, estou com 36 anos, e aí desde os 16, 17 eu queria saltar de paraquedas. E aí nunca tive a oportunidade, e depois quando eu passei a ter a oportunidade, eu simplesmente fui perdendo a coragem. E hoje eu falo assim, poxa, eu posso, financeiramente falando, em termos de tempo, eu pegar e ir, né, moro até perto de um lugar que tem, mas eu não tenho mais coragem. Então, eu acredito que conforme a idade vai passando, né, tem estudos, inclusive, da própria psicologia financeira que falam que conforme a gente vai envelhecendo, a aversão ao risco tende a ser maior, a gente busca por mais segurança. Então, para uma pessoa que está prestes a se aposentar, ou até mesmo já conquistou algum nível de aposentadoria, mas pretende continuar investindo, é sempre buscar investimentos que proporcionam maior segurança. Nenhum investimento, mas isso é importante falar que nenhum investimento é 100% seguro. Hoje no Brasil o Tesouro Direto é um dos mais seguros que existem, tá? Mas não é risco zero, não existe, né, na prática, vamos assim dizer, nenhum investimento é risco zero. Por isso é importante entender qual tolerância, o quanto disposto eu estou a perder esse dinheiro se eu perder. Entende? Querendo ou não, tem um pouco da aposta ali. Então, seria a bolsa, seria o tesouro, então. E que mais, assim? Seria só... Seria uma das opções, né? Então, dentro de categoria de investimento, você tem fundos imobiliários, né? Então, é uma empresa, é como se a gente terceirizasse uma empresa para fazer essa gestão de investimentos. Aí você tem fundos imobiliários, eles são mais seguros em relação à bolsa de valores. Existem CDBs, que é você emprestar dinheiro para o banco e ele te pagar. Tá? Então, é uma opção. Existe também outros títulos, além do Tesouro Direto, que é você emprestar o dinheiro para o governo e ele te pagar com juros. Existem outros tipos, né, que são aquela sopa de letrinhas. Aí começa, né, eu falei CDB, aí você tem LCI, LCA, CRI, CRA, todas as sopas de letras. Basicamente é você emprestar dinheiro para alguém, seja instituição do governo, no caso o governo, seja para uma instituição financeira ou para alguma empresa que vai te devolver com esses juros. Então, eles são mais seguros, né? Então, eles estão na categoria de renda fixa, são investimentos mais seguros. Alguns deles têm até o chamado fundo garantidor de crédito, que é uma segurança extra que você tem como se fosse um seguro, né? Então, tem lá suas regras, limites, vão mudando, de tempos em tempos podem mudar, mas eles podem te proteger também. Tá? Então, tem essas opções, seriam as melhores. Qual que é a proporção? Aí também, de novo, depende, porque CDBs, por exemplo, se você, dependendo do tipo de CDB, seu dinheiro vai ficar preso, né, a tal da liquidez que a gente fala, ele vai ficar preso por um período maior. Então, precisa entender todas essas características. Eu quero resgatar esse dinheiro, eu quero ter esse dinheiro aqui na minha mão quando? Eu quero ter daqui a um mês. Então, de repente, este CDB aqui não é o melhor para você. Talvez seja melhor este tesouro. Então, realmente, é só tendo uma pessoa para olhar junto contigo, né, para poder entender melhor qual seria a opção. Porque aí tem que levar todas essas questões aí em consideração também. Mas e me diz uma coisa assim, vamos pensar numa mulher que chega para ti, faz uma consulta contigo, ela quer empreender. O quanto ela precisa para abrir um pequeno negócio? Aí vai depender também do modelo de negócio. Hoje, principalmente com a pandemia, nós tivemos uma maior flexibilidade, inclusive, para você abrir uma empresa dentro da tua casa. Então, por exemplo, MEI, você não precisa de alvará mais. Desde 2020, com a pandemia, tirou isso. Então, é menos burocrático e burocracia implica em ser algo financeiramente mais acessível, né, para você. Mas também depende da modalidade, do seu ramo de atividade. Então, não é toda atividade que dá para ser online. E, às vezes, aquela mulher não quer empreender online, ela quer ter um negócio físico.
né? Então, também precisa levantar qual que é o tipo de negócio, para quem que é, se é físico, se é um híbrido, né? Se vai ser só no online. E aí sim levantar todas essas informações, porque a partir daí é possível mapear todos os custos, né? E os riscos, inclusive, porque, como eu disse, abrir um negócio até mais arriscado do que investir no mercado de ações. Então, é possível você previamente avaliar esse risco. Então, eu falo que o principal, quando uma mulher chega para mim, eu sempre pergunto para ela antes do negócio, quando ela vem me interessar dentro do negócio, antes disso eu procuro olhar a questão financeira dela, a não ser que ela realmente não queira. Mas mesmo assim, eu faço, né, essa observação. Como está a sua situação financeira pessoal? Porque você vai começar a empreender, são muitos meses, anos, sem você ter retorno daquele investimento. Você está preparada para isso? Você tem uma reserva para isso? Né? Eu, quando comecei a empreender, eu tinha uma reserva de um ano com todas as minhas contas pagas. Então, eu tinha a liberdade, vamos assim dizer, de arriscar, de errar, de ver aquilo não dando certo, até porque eu vim do mundo corporativo, então ninguém ensina a gente a empreender. Essa mulher que chegou até mim foi a mulher que eu fui no passado, há 8 anos atrás, que não fazia a mínima ideia do que era empreender. Então, é importante avaliar tudo isso, sempre, sempre, sempre. Porque, como eu disse, né, muitas têm até a jornada quádrupla. E aí você tem que lidar mais com essas demandas do empreendedorismo. E a pressão financeira de fazer dinheiro é muita coisa. É por isso que eu falo que o melhor investimento é na sua saúde mental também. Porque lidar com tudo isso é complexo, né? Tu tem que ter uma estrutura emocional para lidar com isso no início, né? Como tu disse, primeiro tem que economizar durante um certo período para tu não ficar começando um negócio. O primeiro ano a gente sabe que é difícil, tem que ter muita divulgação, etc. Tem que fazer teu nome, até a coisa começar a dar retorno. Quanto tempo tu acha que um negócio bem feito, ela está bem emocionalmente, ela está bem consigo mesma, ela fez planejamento, ela passou por toda uma orientação necessária. Quanto tempo tu acha que ela vai começar a ter retorno desse investimento? No nível satisfatório, eu diria que assim é seguro a gente assumir a própria média que o Sebrae disponibiliza, né? De micro e pequenas empresas, é cerca de 2 anos para você ter mesmo ali, tipo, agora eu tiro o meu prolabore, meu valor certinho, é o suficiente, né, para me manter, sem precisar recorrer a outras coisas, né, a outras atividades ou a outras fontes de renda, embora que, mesmo assim, eu sempre recomendo ter várias fontes de renda, não depender só de uma única fonte. Mas 2 anos é um tempo seguro, lembrando que isso, assim, tudo pré-pandemia, porque agora realmente nós temos existem duas situações. Existem negócios que agora estão prosperando muito mais por causa da pandemia, vamos assim dizer, né? Mas não é a regra, então eu não gosto, né, de trabalhar com as exceções, eu prefiro, né, trabalhar com a regra, com as regras. Mas a maioria deles agora estão tendo um pouco mais de dificuldade. Então, eu acredito que pegando um cenário novo daqui para o futuro, a gente vai encontrar 2 anos e meio, 3 anos, né? Eu já tive contato com colegas que foram empreender depois, né? Nessa época não trabalhava, inclusive, não empreendiam com a consultoria financeira, mas que, né, começaram o seu próprio negócio num ponto de shopping, começando do zero, sem ser franquia, marca própria e tudo mais, e que levaram 4 anos. E isso é normal, é considerado normal dentro do empreendedorismo. Então, veja que todo investimento é uma questão de longo prazo, né? Inclusive o negócio próprio. Tu tem que ter, tu tem que escolher bem, tu tem que ter certeza do que tu quer fazer, né? Não é simplesmente, vou botar um negócio. E aí, obviamente, sem planejamento, sem nada, depois só vem a frustração. Tem que ter tudo isso. O que mais tu acha que é importante a gente abordar, Camila, sobre isso, sobre essa questão financeira? Bom, quando, né, a gente começou, até conversou um pouquinho antes, eu acho assim, que algumas coisas são relevantes em relação à parte do dinheiro e a mulher, que é tirar um pouco, que principalmente no momento que a gente vive agora, que é um pouco mais sensível economicamente falando, tirar um pouco do peso, da culpa que se carrega por não conseguir ter tanto dinheiro agora. De repente, a mulher que está, né, assistindo esse programa, ela vai se sentir mal, falar assim, poxa, mas isso aqui é tão distante de mim. Então, o primeiro ponto é não se sentir culpada, porque historicamente falando, é novo, essa construção de um relacionamento com dinheiro para a mulher é algo muito novo.
né, muito novo, assim, na década de 70, quando a mulher começou a ingressar no mercado de trabalho, que começou a ser possível ela poder abrir conta no banco sozinha, né, então isso é uma coisa, assim, é uma conquista recente. Então, primeiro, aliviar isso, que, assim, historicamente falando, culturalmente falando, você não aprendeu, então essa mulher, né, se olhar no espelho e falar assim, se abraçar, né, e falar assim, olha, eu não aprendi. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ela não precisa ter medo, não precisa achar que, ai, mas é tão difícil esses termos, né? Eu falo assim que a minha missão é tirar o economês e o financeis, né? Tirar tudo isso da conversa e tornar o acesso mais simples, porque pode ser mais simples. Entende? Não precisa ter aqueles termos técnicos e tudo mais. No fundo, o que é importante aquela mulher entender é assim, beleza, a minha história de vida com dinheiro talvez não tenha sido tão boa por X, Y, Z, e é importante sim você entender o que te trouxe até aqui, mas daqui para frente pode ser diferente e não ter raiva, e não ter medo, e entender que o dinheiro é aliado, que o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta que proporciona liberdade de escolha. Entende? O dinheiro nada mais é do que isso, é liberdade de escolha. Então, eu sempre falo, o que ele representa, principalmente para as mulheres? Escolha, poder de escolha. Quantas não conseguem ter? A gente vê, né, todo dia, praticamente, infelizmente, um monte de notícias que mostram relacionamentos abusivos. E aí você olha os comentários e muitas pessoas julgando por falta de conhecimento, na maioria das vezes, né? Ah, como que consegue? Por que que continua nesse relacionamento? N dependências, uma delas é a financeira. Muitas, não é? A maioria tem a dependência financeira. Então, a partir do momento que ela começar a entender que, opa, dinheiro é uma coisa que eu posso, sim, controlar, que é algo que eu posso ter, que eu posso conquistar e que isso vai me proporcionar N tipos de liberdade, você resolve outras questões na nossa sociedade também. Só que muitas vezes esse cara não deixa ela fazer nada, né? O Não, abusador. Não deixa, não, não coloca tem. a autoestima lá embaixo, desqualifica constantemente, e daí ela está acabada, né? É um exemplo, assim, é uma pessoa que precisa de ajuda, né, para conseguir sair desse ciclo de violência, mas eu achei muito legal tu abordar, assim, de trazer esse exemplo, que realmente é uma realidade, né, Camila? Sim. Inclusive, eu acredito que a parte, eu já tive contato com pessoas assim, em outros tipos de trabalho, tá? Não só mulheres, como crianças e adolescentes em situações vulneráveis. Eu faço, eventualmente, trabalhos nessa área também. E uma coisa que eu percebo que, de fato, né, por já ter trabalhado com ONGs, em parcerias com ONGs e muito mais, a gente entende que a solução dessas questões é um trabalho multidisciplinar. Então, não é apenas a parte financeira, educação financeira, uma consultora financeira. Não, é tudo. É um terapeuta, é um psicólogo, muitas vezes é um psiquiatra também, né? Então, você tem a parte da integridade física, saúde física, é um advogado que entenda daquela realidade, não é qualquer um, né? Então, precisa ser uma equipe, é como se fosse literalmente uma equipe multidisciplinar, né? Porque, exatamente, a parte da dependência financeira é uma das dependências, né? Então, eu entendo, por exemplo, que existe a dependência emocional, tem a física, tem N, né? N nuances, né? Não é 0 e 1, né? Nesse caso não é exatas, não é 0 e 1, né? Então não é binário, não é nada disso, é uma coisa que tem diversos tipos de nuances. Né? E também se aplica aqui aquela regra que eu também falo muito, né? Que cada caso é um caso. Eu tenho certeza que existem mulheres que, se você conversa com várias que passaram por algum tipo de relacionamento abusivo, você vai ter histórias diferentes e nuances diferentes ali, e coisas que você fala, nossa, nunca pensei que isso pudesse acontecer. Sim, né? Então, realmente tem essas questões. Por isso que eu gosto de enfatizar essa questão, principalmente na nossa cultura, onde é feio querer dinheiro, você promover a questão de que não é feio. Dinheiro é também poder de escolha, é também liberdade. Não é a única, mas é uma das principais. A independência financeira é a melhor coisa que tem. Tu não tem que estar pedindo dinheiro pro parceiro, eu preciso de um dinheirinho para comprar não sei o quê, então, você sabe aquela coisa assim, ele deixa aquele dinheiro ali, às vezes não tem muito, ou às vezes deixa com uma vontade, então é uma coisa assim, é algo assim muito bom essa questão do abordar da liberdade financeira, que isso aí abre um leque muito grande, que daí tu vai poder fazer escolhas. Tu não vai ficar prisioneira de um relacionamento como esse que tu citou, abusivo.
vai ter condições de sobreviver, não vai ter medo de enfrentar a tua vida. Então, é uma grande transformação. Eu não sei se tem mais alguma coisa para colocar, Camila, que eu estou adorando esse nosso bate-papo. Independente, né? A gente tocou nessa questão, né? Eu trouxe esse contraponto da questão do relacionamento abusivo, mas algo também que é importante é que, ainda bem, né, que existem muitos relacionamentos que são bons, e isso também é um fator importante, porque não precisa ser um relacionamento abusivo para ter problemas de dinheiro entre o casal, entende? E eu só já vi próximo, muito próximo, casais que vivem brigando por causa disso. Então, isso é um reflexo de N fatores, mas um deles é sobre justamente não falar sobre o dinheiro. Então, eu até brinco que é esperado, talvez seja uma questão de expectativa, eu não sei, de que, tipo, no início do namoro, mas justamente a mulher vai abordar a questão financeira, isso não é romântico, né? E eu brinco, eu falo assim, que cuidar das finanças, cuidar, assim, do seu dia a dia financeiro, não é uma atividade legal e divertida. Eu brinco, eu falo assim, não é uma coisa que você vai fazer numa sexta-feira à noite, tomando uma taça de vinho, embora eu confesse que às vezes eu faço isso, mas não é a regra, não é o que a maioria das pessoas gostam, não é, tem muito mais a ver com autocuidado, e isso também é a mensagem que eu vou até deixar mais para o final. Mas a questão é que em algum momento é importante, quanto mais cedo num relacionamento você começar a falar sobre o dinheiro com o teu parceiro, com a sua parceira, mais saudável vai ser a sua relação como um todo, e principalmente na questão financeira, entende? Então, é um assunto que deve ser abordado logo no início. Eu brinco em algumas rodas de conversas mais filosóficas, né, que eu falo assim, que existem coisas que a gente precisa conversar logo no início. Se possível, até antes de começar a namorar, está interessado ali naquela pessoa, já conversa. Você pretende ter filhos, não é que você está fazendo uma entrevista, mas é aleatório, em algum momento ou outro. Pretende ter filhos, não quer, já tem, é importante você mapear isso. Como que você enxerga dinheiro? Porque para muita gente só o básico tá bom. E quem somos nós para julgar, entende? Mas a questão é que de repente a outra parte é mais ambiciosa. E aí, se não rola essa conversa para entender como é cada um, muitos conflitos acontecem no futuro, entende? E junto, falta de conversa. Não é? Então, é uma coisa para conversar. Enquanto está namorando, o que é meu, o que é seu, ou é tudo nosso, não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona para aquela dinâmica, para aquele casal. Eu já tive a oportunidade de fazer planejamento financeiro para casais, em alguns momentos da minha carreira. E uma coisa que é sempre interessante, eu sempre pergunto no início, vocês querem fazer juntos? Querem que uma parte só participe mais? Quem quer que seja o ponto de contato? E aí, muitas vezes, eles retornam. Você quer que o meu marido faça tal parte? Não, isso aí quem tem que definir são vocês. Não existe certo e errado, é o que funciona. E pasme, Rosana, assim, na maioria, aliás, pasme não, porque isso é uma constatação de uma pesquisa que já existe. Quando se fala de mulheres e dinheiro, muitas delas ficam, né, muitas de nós ficamos assim, meu Deus, eu não tenho tato para lidar e não sei o quê. Você se engana, né? Eu falo assim, você mulher se engana em achar isso, porque a maioria das decisões finais de consumo dentro das famílias é tomada pela mulher. Ela que manda no dinheiro no final das contas, sem nem perceber. Então, é simplesmente uma questão de fazer isso de forma mais consciente. Né? E tudo isso pode acontecer a partir do diálogo. E aí o plus de tudo isso é deixar um bom exemplo para quem constitui uma família e tem filhos. Então, também atendo em casos que a pessoa chega, né, o casal ou uma das partes, né, chega até mim e fala assim, porque eu não sei mais o que eu faço, meus filhos acham que dinheiro nasce em árvore. E aí eu explico, aí eles falam assim, você não quer conversar com eles? E aí eu falo, eu posso conversar com eles, mas eu preciso conversar primeiro com você, né, porque é exemplo, entende? Né? Então, quando você começa a construir isso contigo, com teu parceiro, com a sua parceira, passar isso adiante para os filhos é uma consequência, entende? É uma mera consequência, eles são um reflexo, né, da gente. Eles observam, absorvem tudo e repetem, né? Muito legal. E Camila, para a gente encerrar, qual é a dica que tu dá para essa pessoa que está nos escutando agora? Está adorando as tuas dicas, mas o que mais, assim, para encerrar com chave de ouro? Bom, que entenda realmente que cuidar das finanças é também um ato de amor próprio, é um ato de aquele momento seu autocuidado. Então, cuidar das finanças também está dentro desse momento. Né? Hoje se promove muito isso, essa questão do bem-estar,
física, emocional, aí tem esse pessoal mais do Instagram, rotina de skincare, autocuidado. Então, olhar para o seu dinheiro, para a sua realidade financeira, para corrigir o que precisa corrigir, para melhorar o que precisa melhorar, é também um ato de amor próprio, é um ato de autocuidado. Muito legal, Camila, com certeza vai ajudar muitas pessoas a se entender nessa questão de finanças. Eu quero te agradecer muito essa oportunidade dessa aula que tu deu para a gente sobre dinheiro, sobre finanças, investimento e tudo mais. Um grande abraço para ti, muito obrigada, Camila. Muito obrigada pela oportunidade, adorei. Até mais.